Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 14 de novembro, nós estamos com o Alimento Diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 1, o poder do Evangelho. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, uma visão panorâmica. Ó Senhor Jesus, realmente nós precisamos abrir bem nossos olhos espirituais para a gente conseguir enxergar, a visão que Deus tem traçado para nós. Ele está nos mostrando, os fatos espirituais, a direção dele. Ó Senhor Jesus, Ele quer aumentar em nós a confiança na palavra. Nós precisamos confiar na palavra. O inimigo quer nos distrair com muitas coisas, muitas informações, muita desinformação também. Ó Senhor Jesus, cultura do mundo e muitas outras coisas. Mas a gente precisa realmente ir diante do Senhor, ter uma instrução que vem dEle. A gente precisa aprender a ter um viver segundo a piedade, Senhor Jesus, segundo a expressão de Deus, não só aparentar, Senhor Jesus, mas realmente ter uma vida interior que nos governa. Nós não estamos soltos por aí, nós temos um Deus nos governando, nos mostrando, Senhor Jesus, nos direcionando quanto à sua vontade. Que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação, para a gente de fato viver a palavra, Senhor Jesus. E que Ele nos dê um bom desfrute dessa palavra, ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Tessalonicenses, capítulo 2 até o capítulo 4. Ó Senhor Jesus. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo, porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pais a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós, para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus, e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria, ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus em sua vinda? Não sois vós?
Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, parecemos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como, aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto a maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não vos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros, e na verdade estáis praticando isso, mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. Ó Senhor Jesus. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito
está operando eficazmente em vós, os que credes. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. O progresso espiritual. Ó Senhor Jesus. Continuando com o esboço que traçamos dessa epístola aos Tessalonicenses, vamos avançar para mais 6 itens que resumem esse livro maravilhoso. Ó Senhor Jesus. O ponto 4. O segredo do progresso espiritual. Não devemos confiar em nossa capacidade, mas na palavra profética. Ao conviver com o irmão Dong e perceber que o Senhor lhe havia encarregado seu ministério na América do Sul, concluí que o segredo do progresso espiritual era voltar-se para esse ministério, recebendo fielmente tal palavra. Os irmãos que profetizam a palavra estão procurando ser fiéis a Deus e não agem com engano, nem dolo ou motivação impura. Eles estão fielmente entregando a palavra de Deus. Logo, se assim, ao acolhermos essa palavra, por si só, vai operar eficazmente em nós e em nossa obra. Este é o caminho. Não confiar em nossa capacidade, mas sim na palavra de Deus, dispensada por meio dos profetas e dos apóstolos. Isso nos trará o progresso espiritual. Ó Senhor Jesus. Ponto 5. A perseguição dos judeus. Nessa porção, Paulo quis consolar os tessalonicenses quanto à perseguição que sofriam. O apóstolo demonstrou que tais fatos ocorreram também na Judéia, onde o próprio Senhor Jesus foi morto em favor de todos. Paulo também não pôde pregar o evangelho aos gentios, pois era restringido pela perseguição dos judeus. Assim, os irmãos foram consolados, entendendo que o que sofriam não era uma marca exclusiva deles. Ó Senhor Jesus. Ponto 6. Preocupação pela saída abrupta. Vimos que os apóstolos deixaram a cidade de Tessalônica por causa do tumulto gerado ali. Isso fez doer o coração de Paulo, Silas e Timóteo, porque perceberam que a igreja tinha condições favoráveis para progredir, pois dispunha de recursos humanos e materiais. Porém, infelizmente, eles tiveram de partir. Ó Senhor Jesus. Nos versículos 17 a 19 do capítulo 2, Paulo descreve como desejava reencontrar os irmãos, declarando que eles eram sua esperança, alegria e coroa na vinda do Senhor. Por essa razão, Timóteo foi enviado para ajudar os irmãos, já que Paulo, embora tenha tentado ir por 2 vezes, não conseguira. Ó Senhor Jesus. Quando Timóteo retornou com notícias positivas dos tessalonicenses, o coração de Paulo foi consolado. Ó Senhor Jesus. Ponto 7. A segunda oração de Paulo. Paulo ora a Deus para que o Senhor confirme os irmãos em santidade, isentos de culpas e irrepreensíveis na presença de nosso Deus e Pai, até a vinda de nosso Senhor Jesus. Paulo almejava que os tessalonicenses fossem salvos totalmente. Ó Senhor Jesus. Ponto 8. Exortação à santidade. Aqui o termo santidade está voltado para guardar o próprio corpo em relação à fornicação, desejo lascivo e sexo ilícito. Isso se fazia necessário, pois a religião grega favorecia muito a prostituição. Havia, por exemplo, as profetisas de Afrodite, deusa do amor e do sexo, que praticavam a prostituição para angariar recursos para a manutenção do templo. Como se vê, os gregos não possuíam um rigor moral. Portanto, cabia a Paulo advertir os irmãos de que na vida da igreja não poderiam ocorrer tais fatos, asseverando: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ó Senhor Jesus. Ponto 9. Amor fraternal. O amor fraternal é o combustível para a vida da igreja. Sem ele, restam somente regras, e tudo fica muito maçante. Quanto a isso, os tessalonicenses eram exemplares. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos, que deveis amar-vos uns aos outros. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. E aqui na pergunta ele fala conosco, dos 6 itens que a gente viu hoje, quais precisam ser mais desenvolvidos em sua vida. Reflita e compartilhe com os irmãos de sua localidade. Ó Senhor Jesus.
Né? Cada ponto desse aqui, né, tem vários pontos aqui, né, mas em cada ponto a gente pode destacar pelo menos um, né, na minha experiência. Né? Ó Senhor Jesus, né, a gente tem que aprender, no ponto 4 fala no segredo do progresso espiritual, né, que é confiar na palavra de Deus. Ó Senhor Jesus, muitas vezes o inimigo ele quer colocar dúvida quanto à palavra Senhor Jesus. A gente fica ali com receio, né, de fazer certas coisas, mas tem que confiar. Se Deus ele nos trouxe essa palavra, Ele nos confiou o Evangelho, Ele vai cuidar de nós. Ó Senhor Jesus, por isso a gente tem que confiar, crer. Ó Senhor Jesus, no ponto 5, né, a perseguição dos judeus, né, Ele mostrou que pelo Evangelho é que nós somos perseguidos. Senhor Jesus. Os irmãos estavam sendo perseguidos ali, mas não é porque fizeram alguma coisa e tal, não, era por causa do Evangelho. Ó Senhor Jesus, e nós precisamos valorizar o Evangelho. No ponto 6, na preocupação deles pela saída abrupta, mas que a gente também precisa se preocupar, né, com o progresso espiritual dos irmãos. Senhor Jesus. Né, acontece muitas coisas durante a semana, às vezes a gente não pode dar ali um cuidado adequado, mas a gente precisa realmente, né, fazer como Paulo, enviar alguém ou mandar uma carta, né, nos encorajar a realmente nos preocupar. Então, pelo menos orar. Né, orar é o mínimo que a gente pode fazer. Ó Senhor Jesus. Depois, na sua segunda oração, né, ele mostra ali um ponto ali de que ele queria que os santos, né, que os irmãos se tornassem santos e que fossem salvos completamente. Ó Senhor Jesus. A salvação completa se dava pela santidade, em receber mais dos elementos de Deus. Ó Senhor Jesus. Né, no ponto 8, né, que é a exortação à santidade, ele fala da questão de se entregar ao Senhor, se consagrar ao Senhor, não usar o corpo para as outras coisas que estavam acostumados, né, mas realmente não usar o nosso corpo para o Espírito, para as coisas espirituais. O ponto 9 a respeito do amor fraternal, né, Senhor Jesus. Ele mostrou que os irmãos já eram bem crescidos nessa questão, mas que eles precisavam realmente amar uns aos outros, mas dentro, né, da instrução que Deus estava dando para eles. E nós também temos que aprender isso, né, amar, né, os irmãos, mas dentro da instrução de Deus, sempre buscando, né, no Senhor, né, a maneira adequada, para que realmente os irmãos possam tocar no Senhor, né, avançar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e o meu ponto-chave de hoje, né, a gente tem que ser fiel à palavra, né, entregando a palavra de Deus da maneira mais fiel possível, né, Senhor Jesus, mas sempre com discernimento, sempre indo diante dele, sendo orientado, guiado, direcionado por ele. Aí sim a gente vai se manter diante da palavra com fidelidade e a palavra vai alcançar aquilo que Deus designou. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente não pode ficar nos nossos conceitos humanos, né, mas realmente entregar, né, diante do Senhor, né, entregar diante dos irmãos a palavra, crendo que os irmãos vão exercitar o Espírito e vão se voltar ao Senhor. Né, que tudo seja para o progresso espiritual. Ó Senhor Jesus. Né, Senhor Jesus. Ontem nós vimos 3 pontos, né, a primeira oração que foi de ação de graças, né, a gente precisa realmente aprender a dar graças ao Senhor por tudo. Senhor Jesus. Depois grande passo que os tessalonicenses deram, né, de deixar os ídolos e se converterem a Deus. Né, a gente viu nas semanas anteriores, né, irmão, falando que uma coisa é você deixar o pecado. Outra coisa é você deixar os ídolos. Né? Ídolo é tudo aquilo que te afasta de Deus, que toma o lugar de Deus. Só que às vezes tem coisas que a gente acha que não está nos afastando. Não, estou fazendo isso aqui para Deus. Mas realmente a gente tem que deixar todos os nossos conceitos e aprender diante dele, ser instruído por ele. Né? E depois falou sobre o proceder dos apóstolos, né? Proceder com fé, né? Levando para os irmãos os itens importantes, né? A obra da fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. Às vezes a gente compara, né, as coisas de Deus, né, as coisas que a gente entende com coisas da nossa vida, e a gente olha que vai ter muito esforço e tal, e a gente está comparando, né, coisas erradas e a gente acaba não querendo perseverar. Mas a gente realmente tem que ter uma visão espiritual e passar a comparar, né, as coisas com a coisa certa, com a visão certa, com o foco certo. Ó Senhor Jesus. Por isso mostrou para nós aqui, né, o primeiro ponto que falamos sobre o segredo do progresso espiritual, né, Senhor, ele mostrou que é confiar na palavra de Deus. E ele viu, né, que ele conviveu, né, com o irmão, né, e percebeu, né, que o Senhor havia o encarregado, que precisava também se voltar para esse ministério. Porque esse ministério era baseado no que Deus tinha encarregado ao irmão, e o irmão estava sendo fiel a isso. Então, se a gente ao olhar para a palavra, ao conviver com os irmãos, a gente também tem que conviver e perceber, né, Senhor Jesus, qual a direção de Deus. Né, perceber que o irmão está procurando ser fiel ali
né? Levantam-se críticas, levantam muitas situações porque a vontade de Deus está sendo feita, o inimigo não fica satisfeito, e os religiosos muito menos. Por isso ele mostrou, a gente também tem que aprender a ser fiel, né? Entregar a palavra de Deus de maneira fiel. Por isso tem que ver aqueles que estão profetizando, estão ali servindo a Deus, estão procurando a vontade de Deus. Né? Por isso que eu estou sempre falando, não fica olhando o outro, né? Olha diante de Deus, julga a palavra, retém aquilo que é bom, Senhor Jesus, mas pega sempre a palavra e vai diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, que o Senhor vai poder te mostrar, isso vai trazer progresso, né? Se voltar pro ministério, confiar na palavra, acolher a palavra, e a palavra vai operar em nós de maneira eficaz. Se o outro está errando, isso e aquilo, Deus vai lidar com ele. A gente precisa fazer a nossa parte. Aí depois ele fala da perseguição dos judeus, né? Mostrou que eles estavam sendo perseguidos ali, né, Senhor Jesus. Mas isso não era exclusividade deles. Então, olha, vocês não fizeram nada de errado, né? Não tinha nada de errado com Paulo e tal, mas isso já acontece há um tempo. Os judeus não aceitavam a palavra de Deus, não aceitavam que Jesus era o Senhor, estavam focados em outra coisa, haviam focado em coisas que substituíram Deus. Ó Senhor Jesus, eles estavam mais preocupados com as coisas do que em diante de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? Então foi gerado ali, né, um sofrimento por causa do Evangelho. Isso a gente tem que aprender a identificar também na nossa vida. O que é problema nosso, que a gente falha, a gente erra e a gente causa nós mesmos, e o que a gente está sofrendo, mas é pelo corpo, é pelo Evangelho. Isso que Paulo quis mostrar para eles, essa perseguição não é exclusiva de vocês. Todos aqueles que querem viver a palavra vão passar por isso. Se você ficar ali tendo uma vida tranquila e tal, nada vai acontecer. Mas se você realmente desejar viver a palavra, perseguição se levanta. Ó Senhor Jesus. Né? E aí depois o próximo item fala da preocupação, porque eles tiveram que sair rápido, né? E ele viu ali que a igreja tinha condição favorável para prosseguir, tinha condição para prosseguir, né? Tinha recurso humano, recurso material, mas eles não puderam continuar. Então tinha coisas que precisavam ainda, eram deficientes na fé. Eles ainda não tinham visto ainda da maneira como era para ver. Precisava avançar mais, né? Entrar em mais pontos, né, Senhor Jesus. Por isso é bom a gente conviver com os irmãos para ver o que os irmãos estão tendo dúvida, né? O que estão fazendo assim, às vezes sem ter muito discernimento, Senhor Jesus, para a gente poder ir cobrindo, né? E esse era o coração de Paulo. Depois ele fez uma segunda oração, mostrando, vocês precisam ter santidade. A gente já viu que santidade, só Deus é santo. Então a gente precisa receber os elementos de Deus. Então a nossa vida precisa ser em comunhão com Deus, indo diante dele, isentos de culpa, Senhor Jesus. Né? Realmente perceber que situações estão sendo levantadas pelo Evangelho em si. Né? Então a gente não deve ficar se culpando, tem que continuar pregando o Evangelho, vivendo diante de Deus. Situações vão acontecer se você fizer a vontade de Deus e se não fizer. Só que se você fizer, você vai estar sempre progredindo. Ó Senhor Jesus. Então vamos buscando a vontade de Deus, procurando ser irrepreensível na presença do Senhor. O mundo nem sempre vai aprovar, mas se você tiver paz interior, se tiver algo que vem do Senhor, aí sim. E depois ele fala da questão da santidade em relação ao corpo. A gente já viu, né, em 1 Coríntios falou muito isso, né, aquilo que você faz com o seu corpo, você está pecando contra o Senhor. Ó Senhor Jesus, porque você está entregando o seu corpo, que era para fazer a obra de Deus, para envolver seu corpo com outras coisas. Né, como estou sempre citando aqui, né, o nosso espírito, né, por um lado está no nosso interior, por outro lado está nos céus, está ligado nas coisas divinas. Nossa mente, a gente consegue pensar em várias coisas, estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas o corpo, você só consegue apresentar ele uma vez. Ó Senhor, quando vai o nosso corpo, vai todo o nosso ser. Né? Vai nossas finanças, vai nosso pensamento, vai tudo. Por isso ele falou, não entregue seu corpo para que vocês estão acostumados. Né? Os gregos estão acostumados com muita imoralidade, não tem um rigor moral. Porque a religião politeísta visava o prazer do homem. É o que o homem quiser e está tudo certo. Ó Senhor Jesus, e a gente não pode seguir por esse caminho. Né? O nosso corpo sempre quer facilidade, quer moleza, e a gente tem que aprender a ser diligente. Né? Quem quer conquistar alguma coisa na vida tem que ser diligente. Ó Senhor Jesus, isso está mostrando para nós. Por isso precisava haver santidade, né? Haver um consagrar, um entregar o nosso corpo para as coisas de Deus, para que a gente não fique com o tempo tomado para as outras coisas. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E depois falou do amor fraternal. Os irmãos já estavam se amando, né, cuidando uns dos outros, diante dos sofrimentos. Não estavam abandonando uns aos outros, mas estavam um consolando o outro, vivendo junto.
Ele ficou preocupado, mandou Timóteo para lá ver se os irmãos não tinham se dispersado. Aí Timóteo trouxe para ele um bom relatório, que os irmãos estavam juntos, unidos, né, pregando a fé, Senhor Jesus, ajudando uns aos outros. Então ele viu, esse é amor, então você já tem, mas tem que continuar progredindo nesse amor. Esse amor precisa ser de acordo com aquilo que Deus tem instruído. Ó Senhor Jesus, então a gente precisa sempre ir diante da palavra e procurar sempre a instrução de Deus, né? Deus ele tem sempre algo a acrescentar para nós. A palavra vai sempre se complementando conforme a gente vai crescendo, conforme a gente vai vivendo. Ó Senhor Jesus, que o Senhor realmente ele possa nos dar, né, um progresso espiritual todos os dias, para a gente realmente focar naquilo que é importante, né, e cumprir a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.